Muito bem, queridos. Estamos no terceiro passo do método de estudo bíblico indutivo. Nós vimos que o primeiro passo, repita comigo, oração. Segundo passo, diga observação. Terceiro passo, interpretação. Quarto, avaliação. Quinto, aplicação. Então, desde o primeiro sábado de agosto, nós estamos trabalhando dentro desse método. Nós já vimos o primeiro passo, a oração, vimos o segundo passo, a observação, e nós estamos agora no terceiro passo, que é a interpretação. Nós vamos até o segundo sábado de dezembro com a interpretação, e a avaliação vai ser no penúltimo sábado de dezembro, e a aplicação no último sábado de dezembro, encerrando o nosso curso. Amém? Glória a Deus. Estamos aprendendo acerca de interpretação desde que nós começamos. Coloca aí desde o começo aí, onde está escrito interpretação, Maressa, terceiro passo, o slide 54. O terceiro passo do método de estudo bíblico indutivo, repita, interpretação. Próximo, nós vimos que a regra básica e geral da interpretação bíblica é, repita, a Bíblia interpreta a Bíblia. Não é o intérprete que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta a Bíblia. Aleluia. A próxima, nós vimos semana passada acerca do que significa a livre interpretação da Bíblia. Todo verdadeiro filho de Deus pode ter livre acesso à correta interpretação da palavra de Deus. Leia essa frase. Muito bem. Livre interpretação não é que cada um é livre para interpretar do jeito que quiser, não. Mas cada verdadeiro filho de Deus tem livre acesso, pode ter livre acesso à correta interpretação da palavra de Deus. Deus não quer ninguém interpretando a palavra dele errada. Amém? Glória a Deus. No próximo nós vimos o que é interpretação. Interpretação vem do grego, uma palavra grega hermenêutica, que é, repita, a arte de interpretar. O verbo hermeneu no grego é o verbo interpretar. No outro slide nós vimos quem é o intérprete da Bíblia. É o hermeneuta bíblico. Não é o que interpreta a Bíblia, mas o que capta a maneira como a Bíblia interpreta a si mesma. Diga essa frase, não é o que interpreta a Bíblia. É isso aí, amados, viu? Existem teólogos que são bem-sucedidos na interpretação da Bíblia. E existem outros que são mal-sucedidos na interpretação da Bíblia. Quem são os mal-sucedidos na interpretação? Aqueles que interpretam de acordo com a sua cabeça. Quem são os bem-sucedidos? São aqueles que captam a maneira como a Bíblia interpreta a si mesma, e essa é a única interpretação legítima da Bíblia. A maneira como ela mesma se interpreta. Amém? No outro slide, nós vimos também na semana passada o contraste entre, a diferença entre interpretação literal e interpretação não literal. Amém? Glória a Deus. O que é interpretação literal? É o tipo de interpretação mais fácil. Não tem segredo. A interpretação literal será sempre
do jeito que está escrito. Não tem nada que interpretar, porque está escrito literalmente. Ok? Está escrito literalmente. Não tem o que interpretar quando fala assim, ó, sede santos. O que Deus quer dizer com isso? Ele não quer dizer, ele está dizendo, sede santos. Isso é interpretação literal, quer dizer, é do jeito que está escrito. Agora, o que é interpretação não literal? Tem muitos textos na Bíblia que a interpretação é não literal. Tá? Por exemplo, Jesus falou assim, ó, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, dirá a esse monte, transplanta-te daqui para o mar, e ele obedecerá. Esse texto tem que ser interpretado literalmente. Nós temos que mandar algum monte sair de onde ele estiver e se lançar no mar? Isso nem é plano de Deus, isso nem é a vontade de Deus. Então essa interpretação não é literal. Então o que Jesus estava dizendo? Que através da fé pode ser removida a montanha de pecados da nossa vida. Lança os teus pecados no fundo do mar. Ordena os teus pecados que saia a montanha de pecados que vem acumulando, que seja lançado fora de você. Pela fé nós temos que vencer o bom combate contra o pecado. Aleluia. É isso que o Senhor quer. Mais do que mandar alguma montanha cair no mar, Ele quer que os nossos pecados sejam lançados fora de nossas vidas. Então temos que aprender o que é interpretação literal e o que é interpretação não literal. Vimos isso na semana passada. E aí nós entramos num tema que eu vou continuar hoje, tá? Que é a interpretação especial do Antigo Testamento. A nossa Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento precisa de uma interpretação especial. Por quê? O Antigo Testamento está na Bíblia Sagrada exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Repita essa frase. Muito bem. E é isso que vamos fazer. Sempre que estivermos meditando em qualquer texto do Antigo Testamento, temos que interpretá-lo à luz do Novo. A Bíblia interpreta a Bíblia. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Quando pessoas tentam interpretar o Antigo Testamento sem a luz do Novo, fatalmente eles erram nessa interpretação e criam doutrinas erradas e ensinam coisas erradas para os crentes, porque não é assim que se deve ensinar. Porque estão interpretando o Antigo Testamento sem recorrer ao auxílio do Novo Testamento. Vimos isso semana passada. Vimos também que o Antigo Testamento se compõe de quê? Duas coisas, diga, profecias e promessas. Mas o Novo Testamento se compõe do cumprimento de todas as profecias e promessas na pessoa de Jesus. Leia essa frase, o Novo Testamento. Aleluia. Antigo Testamento, profecias e promessas. Novo Testamento, cumprimento de todas as profecias e promessas na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Falamos sobre isso na semana passada. Agora o último slide, o último slide que por enquanto nós temos, vamos entrar agora, que chama materiais do Antigo Testamento. Repita, material exclusivo, material permanente, material modificado.
quando nós aprendemos, ou digamos assim, vamos mudar a frase, à medida que nós aprendemos a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, nós vamos descobrir isso, que o Antigo Testamento se compõe desses 3 tipos de materiais: o material exclusivo, o material permanente e o material modificado. Por isso, quando nós meditamos no Antigo Testamento, nós temos que saber diante de que texto nós estamos. Se esse material é exclusivo, se esse material é permanente, se esse material é modificado. Vamos começar pelo primeiro, então. Material exclusivo. Quando você lê o Antigo Testamento, quando você medita acerca do Antigo Testamento, em qualquer texto do Antigo Testamento, à luz do Novo, você vai enxergar que o Antigo Testamento tem muito material que era um material exclusivo do Antigo Testamento. E esse material não existe no Novo Testamento. Porque são 2 testamentos, portanto são 2 alianças. A antiga aliança, o Antigo Testamento é o testamento da antiga aliança, e o Novo Testamento é o testamento da nova aliança. O Antigo Testamento tem muitas coisas que era para aquela aliança. Essas coisas não são para nós, para a nossa aliança. Ok? Não são para nós que estamos em Cristo Jesus, que somos o seu povo, a sua igreja do Novo Testamento. Por exemplo, nós temos que dar exemplos para vocês compreenderem bem o que é um material exclusivo. No Antigo Testamento foi ordenado que uma criança do sexo masculino, depois de nascer, 8 dias depois de nascer, tinha que ser circuncidada. Já ouviu a palavra circuncisão? A circuncisão dos meninos de 8 anos de idade é um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento não é mais para fazer isso. A circuncisão não faz parte da nova aliança, não faz parte do Novo Testamento. Se você ler em Atos capítulo 15, você vai ver que surgiu um problema na igreja primitiva, lá de Jerusalém, que existiram judeus querendo obrigar pessoas que nunca foram judeus, gentios, que se converteram ao cristianismo, estavam na igreja cristã, e esses judeus queriam obrigar esses gentios a se circuncidarem, porque eles não eram circuncidados. E chegaram a falar para eles assim, que se eles não se circuncidassem, de acordo com a lei de Moisés, eles não teriam salvação. Por essa razão, teve uma reunião em Jerusalém, com o bispo Tiago, com o apóstolo Pedro, o apóstolo João, com o apóstolo Paulo e Barnabé, e outros líderes principais da igreja em Jerusalém, e se reuniram e falaram: não é preciso mais se circuncidar. A circuncisão é um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento não se pratica isso. Ouviram? Assim como a circuncisão, existem inúmeros materiais do Antigo Testamento que não vale mais no Novo, porque era exclusivo do Antigo Testamento. No Novo não existe mais. Por exemplo, vou dar outro exemplo. No Antigo Testamento existia
a lei dos votos. Porque as pessoas faziam votos. Sabe o que são votos hoje nas igrejas? Votos hoje nas igrejas são chamados de campanhas. Campanhas são votos. Votos de 7 dias, ou por aí vai, tá? Que as pessoas marcam 7 dias para estar ali naquela reunião. Isso é voto. Isso é do Antigo Testamento. Isso é um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, votos não são admitidos. Vamos ver 2 textos do Novo Testamento que mostram que votos no Novo Testamento não são admitidos. Em primeiro lugar, Jesus no Sermão da Montanha. Abra em Mateus. Capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Você vai ler em Mateus, capítulo 5, muitas coisas que foram modificadas por Jesus. Tá? Muitas coisas que foram modificadas por Jesus. Uma delas foi acerca dos votos. Mateus 5:33. Mateus 5:33. Do 33 até o 37. Jesus disse assim, ó: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Estes juramentos são votos. Votos que as pessoas faziam no Antigo Testamento, que tem esse mesmo nome, votos ou juramentos. Votos ou juramentos. Então no Antigo Testamento estava escrito, ó: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Agora olha o que Jesus diz no versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Essa é a palavra de Jesus, cancelando as leis dos votos. No Novo Testamento não se faz votos. Tiago entendeu muito bem o que Jesus disse aqui. Por isso, olha o que ele escreveu. Vai lá para a epístola de Tiago. Tiago, lá no final do Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Pamela, faz um favor para mim. Conduz a esposa do Everson aqui, ó. Tem a salinha com os menininhos aqui. Conduz ela lá, que eles não conhecem aqui. Tem um cuidadinho especial com as crianças ali atrás. Ó. Leva ela lá para ela conhecer. Obrigado. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Aleluia. E a Pamela logo está levando um menino assim para a salinha. Viu? Já podemos orar aí, viu? Que já tem, né? Já está aí no forno.
Aleluia. Essa semana saiu o exame, né, Wander? O Wander vai ser pai. Já imaginava um negócio desse? Já é, né? Tiago, capítulo 5, versículo 12. Olha que ele começa dizendo assim, ó. Acima de tudo. Olha só. Tiago, depois de dar um monte de orientações para a igreja, ele diz assim, ó. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Leiam vocês. Repita a frase, nem por qualquer outro voto. No Novo Testamento ninguém faz votos. Isso foi cancelado. Isso é um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo não existe. No Novo não existe. E quem está fazendo vai cair em juízo. Quem está fazendo vai cair em juízo. Não se faz votos. Por que Deus não quer mais votos? Porque Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E saibamos, você precisa de alguma coisa? Peça ao Senhor. Não existe esse negócio de pagar preço por aquilo que você quer. Isso está errado. Pagar preço diante de Deus por aquilo que você quer está errado. Vamos ver mais um texto? Romanos 8:32. Vai lá, Romanos capítulo 8, versículo 32. Olha o que Paulo escreveu aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Leiam vocês. O que significa graciosamente? Abre o dicionário aí. O que significa graciosamente? Significa grátis. Significa de graça. Significa sem preço. Se existiu uma coisa difícil para Deus nos dar, foi nos dar o seu filho. E ele deu. Se ele nos deu o seu filho e outras coisas menores, é difícil para ele dar? Paulo diz que ele dá graciosamente. Se ele não poupou o seu filho, as demais coisas ele dá graciosamente. Aí quem está fazendo campanha aí, fazendo votos para conseguir coisas, estão pecando contra a nova aliança, estão pecando contra o Novo Testamento e eles vão cair em juízo. Viu, amados? E aí vem sempre aquela pergunta, mas pastor do céu, por que muita gente faz campanha e ganha a bênção que estava pedindo? Sabe por que ele ganha? Vou responder de novo. Já respondi isso aqui e vou responder de novo. Essa pessoa ganha a bênção que ela estava querendo aqui na terra,
Porque quando ela tiver que entrar no céu, o Senhor vai falar para ela assim: olha, o que você queria, você ganhou na terra. Aqui no céu não tem mais nada para você. Porque aqui no céu é para quem me obedeceu na terra. O céu é para quem obedeceu a Deus na terra. Quem desobedeceu a Deus na terra, não entra no céu. E hoje, fazer campanhas, fazer votos, é desobediência a Deus, é falta de fé em Deus, de que se Ele nos deu seu Filho, como não nos dará também graciosamente todas as coisas. Por isso essa doutrina herege, perniciosa, que começou nas igrejas evangélicas em meados da década de 80, antes da década de 80, até no início da década de 80, não existia campanhas em igreja evangélica, não. Isso começou de meados da década de 80 para cá, porque hereges trouxeram doutrinas erradas. E as pessoas acharam muito bom e adotaram, sem observar na palavra de Deus se as coisas deveriam ser assim. E aí estão entrando todos em juízo, hein? Estão entrando todos em juízo. Porque estão fazendo o que não é permitido. Entenderam? Aí alguém que lê um pouco mais de Bíblia vai perguntar para mim assim: mas pastor, o apóstolo Paulo, depois da sua terceira viagem, tem gente que nem sabe disso, eu vou dizer para você. Depois da sua terceira viagem, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, antes dele ser preso, ele fez um voto. E o voto que ele fez, ele cortou o cabelo, porque esse era um tipo de voto que existia, da pessoa cortar o cabelo por fazer um voto. Paulo cortou o cabelo fazendo um voto. E isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Por que Paulo fez aquilo? Sabe por que Paulo fez aquilo? Ele fez aquilo para cumprir uma palavra que ele escreveu. Ele escreveu uma palavra na primeira carta aos Coríntios, dizendo assim, ó: fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Quando ele chegou da sua terceira viagem em Jerusalém, a fama dele entre os judeus não convertidos era de que ele estava pregando contra o judaísmo. Ele estava pregando contra o judaísmo e dizendo que o judaísmo não era de Deus e que os judeus não eram de Deus se não acreditassem e não se convertessem a Jesus Cristo. Então os judeus já estavam perseguindo Paulo e já havia até profecias de que se ele voltasse para Jerusalém, ele seria preso. Aí sabe o que ele fez quando ele chegou em Jerusalém? Ele fez um voto para mostrar para os judeus, tá? Para tentar ganhar a amizade dos judeus, falar assim: não, eu também fui formado no judaísmo, e ele foi mesmo, igual vocês, por isso que eu cortei aqui o meu cabelo. E sabe de que isso adiantou? Nada. Logo em seguida do voto, ele foi preso. Quer dizer que o voto dele não adiantou nada. E não adiantou por quê? Porque no Novo Testamento não se faz mais voto, ele fez errado. Paulo fez errado. Paulo cometeu um erro. E a intenção que ele tinha com esse voto, que era tentar apaziguar os judeus, deu errado. Porque os judeus ficaram muito bravos e prenderam a Paulo. E ele ficou preso aí até o fim do livro, levado preso para Roma, para Jerusalém. No Novo Testamento não se faz votos.
Votos eram material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos fé em Jesus Cristo. E Deus já no Antigo Testamento ele já dizia assim, ó, porque muitos votos que as pessoas fazem envolvem sacrifícios. Ah, eu vou jejuar 21 dias, eu vou subir na montanha 7 dias. Ah, eu vou fazer 7 noites de vigílias. Muitos votos que as pessoas fazem envolvem sacrifícios. E a palavra de Deus diz assim, ó, Deus diz, obediência quero e não sacrifício. Para Deus o obedecer é preferível do que o sacrificar. E eu já notei, mas na minha experiência de pastor e de conhecer pessoas crentes por aí, que gostam muito de fazer campanhas, eu já notei que obedecer a palavra de Deus, elas não obedecem. Mas fazer sacrifício é com elas mesmas. Gostam de fazer sacrifícios, mas não gostam de obedecer a palavra de Deus. Estão na contramão. Estão fazendo exatamente o oposto do que Deus quer. Deus diz, obediência quero e não sacrifício. Aleluia. Foi bem clara essa questão dos votos? Vamos ver ainda mais. Tem muito material exclusivo do Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Israel adorava a Deus, cultuava a Deus. O culto no Antigo Testamento, ele era presidido por uma das 12 tribos de Israel, que era a tribo de Levi, que foi chamada para ser a tribo sacerdotal. Portanto, os levitas eram os sacerdotes do Antigo Testamento, e eles foram escolhidos para administrar o culto a Deus de todas as outras 11 tribos. Eram 12 tribos de Israel. Uma tribo era sacerdotal, e essa tribo sacerdotal presidia o culto para que as pessoas das outras 11 tribos cultuassem a Deus. Os líderes do culto eram os levitas. Estes levitas, estes sacerdotes, eles são um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento não existem levitas. No Novo Testamento nós estamos debaixo do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, que nem era descendente de Levi. Jesus, segundo a carne, era descendente de Judá. A tribo de Judá não tinha sacerdotes. O nosso sacerdote é Jesus. Veja Hebreus 8:1. Vai lá. Vamos ver na Bíblia. Hebreus 8:1. Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Leiam vocês. Jesus não é apenas um sacerdote, ele é o sumo sacerdote.
sacerdote. O que significa sumo sacerdote? Significa o mais alto sacerdote. Sacerdote significa intercessor. Sacerdote significa mediador. Por isso que Paulo escreveu, vamos ver também, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Abra aí. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Leiam vocês. Sacerdote significa intercessor, significa mediador. No Antigo Testamento existiam muitos sacerdotes, todos descendentes de Levi, todos descendentes de Arão, o irmão de Moisés, que era da tribo de Levi. No Antigo Testamento havia muitos sacerdotes. No Novo Testamento nós temos um único e suficiente sumo sacerdote, e o nome dele é Jesus. Por isso Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então agora na igreja, no Novo Testamento, na Nova Aliança, amados, não existe levitas. Levitas é um material exclusivo do Antigo Testamento. E você já deve ter ouvido que há muito tempo as pessoas costumam chamar nas igrejas, quem canta e quem toca na igreja, chama eles de levitas. Já viram isso? Chama eles de levitas. Errado. Completamente errado. Quem canta e toca na igreja não é levita. Pastor, quem canta e toca na igreja é o quê? É cristão. Nós não somos seguidores de Levi, nós somos seguidores de Cristo. Nós não somos imitadores de Levi, nós somos imitadores de Cristo. Levi não é o nosso modelo é Jesus. E ainda falam o seguinte, amados, no Antigo Testamento, levita não era cantor. Os sacerdotes levitas do Antigo Testamento eram divididos em vários grupos, e apenas um grupo deles era de cantores. Os outros grupos de levitas que tinham outros serviços eram levitas e não eram cantores, nem músicos. Outro erro que eles cometem, no Antigo Testamento, não eram somente os levitas cantores que cantavam e que eram músicos. A nação de Israel tem na sua cultura uma grande musicalidade. Em todas as tribos de Israel haviam músicos. Por exemplo, citem-me um músico de cor que vocês conhecem do Antigo Testamento. Nossa, vocês estão ruins, hein? Como é que é? Davi, o rei Davi. Davi era músico. Inclusive compôs músicas, letras e músicas que nós vemos, por exemplo, no livro dos Salmos. Davi era músico no Antigo Testamento e Davi não era levita, porque Davi não era da tribo de Levi, Davi era da tribo de Judá. Então, amados, quem canta e toca em igreja hoje não é levita. E se for, ele tem que ser expulso da igreja. Porque quem deve tocar aqui é quem é cristão. Aleluia. Muito bem. Então não existe levita no Novo Testamento. Isso é um material exclusivo do Antigo Testamento. Os levitas coordenavam, presidiam o culto do Antigo Testamento, e esse culto era realizado primeiramente no
tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, que era um tabernáculo móvel, era uma tenda móvel, que podia ser desmontada e montada. Desmontada quando eles andavam pelo deserto, e depois montada quando chegava a hora do culto. Quando chegava a hora do culto, aquela tenda era montada, o tabernáculo era montado. Quando eles chegaram na terra de Canaã, quando eles conquistaram a terra de Canaã, então eles montaram definitivamente o tabernáculo em Jerusalém, não saiu mais dali. O tabernáculo, que depois, mais tarde, passou para dentro do templo de Jerusalém, quando Salomão construiu o primeiro templo, levou o tabernáculo para dentro do templo. O tabernáculo se compunha de 3 lugares principais, tá? O lugar mais exterior era chamado de átrio. Dentro do átrio tinha um outro lugar chamado Santo Lugar. E dentro do Santo Lugar tinha um outro lugar mais reservado chamado Santo dos Santos. O tabernáculo era formado de 3 lugares: átrio, Santo Lugar e o Santo dos Santos. Tá? No átrio ficava o altar dos holocaustos, porque no Antigo Testamento também tinha holocaustos. Era material exclusivo do Antigo Testamento. Cada um trazia uma ovelha, ou um cordeiro, ou um cabrito, de acordo com as posses. E esse cabrito era entregue ao sacerdote. O sacerdote levita matava esse animal e retirava de dentro dele as entranhas, o fígado, o coração, o intestino, as tripas, e colocava tudo isso em cima do altar do holocausto, que estava pegando fogo, e esse interior do animal era queimado ali. A carne do animal ficava para o consumo dos levitas, e o sangue do animal era levado para dentro do tabernáculo, depois que o levita pegava um galho de planta, que eles chamavam de hisopo, e aspergia. Pingos de sangue caíam nas pessoas. Aspergiam as pessoas com o sangue desse cordeiro, e esse sangue era levado para dentro do tabernáculo. Aí o sacerdote, com o sangue, ele entrava do átrio para o santo lugar. No santo lugar tinha um candelabro que chamava-se menorá, tinha uma mesa com pães, esses pães se chamavam os pães da proposição, e tinha um outro altar chamado altar do incenso. Ali, esse sacerdote participava da ceia comendo o pão, só o sacerdote podia comer. O pão representa o alimento da palavra de Deus, e o candelabro representava a palavra de Deus como luz que ilumina. E ele pegava as pedras de incenso e jogava em cima do altar do incenso, que era um altar cheio de brasas acesas, de brasas vivas, brasas que eram tiradas do altar do holocausto e colocado no altar do incenso. E quando ele colocava ali o incenso, ele virava fumaça, que representa a oração do povo que estava lá fora do tabernáculo. E essa fumaça entrava antes do sacerdote no Santo dos Santos, através do véu. E aí, depois que a fumaça entrava no Santo dos Santos, o sacerdote, ainda com a vasilha, com o sangue do cordeiro, atravessava o véu, atravessava a cortina que separa o santo lugar do Santo dos Santos, e lá ele encontrava um altar chamado propiciatório. E embaixo desse altar estava a Arca da Aliança.
E dentro da Arca da Aliança estavam as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, a vara do sacerdote Arão que floresceu e o maná que caiu do céu durante o deserto. Essas 3 coisas estavam dentro da Arca da Aliança. Em cima da arca, o altar chamado propiciatório. Em cima desse altar, o sacerdote derramava o sangue do cordeiro. E o povo lá fora era perdoado dos seus pecados. Deus era propício. Por isso o altar do propiciatório. Propiciatório significa lugar de perdão. Ali o povo era perdoado dos seus pecados quando o sangue do animal sacrificado era derrubado sobre aquele altar. Só que o povo tinha que repetir isso muitas vezes, porque eles pecavam de novo. Cada vez que eles pecavam, tinha que trazer outro cordeiro. E isso foi repetido várias vezes no Antigo Testamento. Tudo isso que eu falei aqui do Antigo Testamento, do culto do Antigo Testamento, tudo isso é material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem nada disso. No Novo Testamento não tem nada disso. Tudo isso aí, no Novo Testamento, tudo isso foi substituído por uma pessoa, Jesus. No Novo Testamento, Jesus é o sacerdote, Jesus é o cordeiro, Jesus é sacrificado no holocausto da cruz. Jesus é o candelabro, porque Jesus é a luz. Jesus é o pão da proposição, porque Jesus é o pão da vida. Jesus é a oração do incenso, porque Ele é o nosso intercessor à direita do Pai. Quando Jesus morreu, Ele rasgou o véu de alto a baixo, que separava o santo lugar do santo dos santos, porque Jesus é a propiciação. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a arca da aliança. Os mandamentos representam a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. A vara de Arão representa o sacerdócio. Jesus é o sacerdote. O maná que caiu do céu representa o pão da vida que veio do céu a nós. E esse pão da vida é Jesus. Tudo aquilo era uma representação profética daquele que haveria de vir, Jesus. Jesus já veio? Jesus já veio, irmãos? Não, estou perguntando para vocês se Jesus já veio. Irmãos, estou perguntando se Jesus já veio. Se ele já veio, não precisa de mais nada disso. Porque tudo isso era material exclusivo do Antigo Testamento. Aí deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Por que além de fazer campanha por aí que são votos, tem um monte de igrejas fazendo campanha da Arca da Aliança? Já viram isso por aí? Até nas livrarias evangélicas tem a Arquinha da Aliança para vender. Por que estão trazendo de volta a Arca da Aliança? Por que Deus deu um sumiço geral na Arca da Aliança? E nem o Indiana Jones encontrou, viu? Aquilo é mentira. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a Arca da Aliança para nós aqui no Novo Testamento? Jeremias, abra lá no Antigo Testamento, Jeremias 3. Jeremias, profeta Jeremias, vai profetizar acerca do Novo Testamento. Jeremias 3, 15 e 16. Jeremias 3, 15 e 16.
Jeremias, capítulo 3, versículo 15 e 16. O 15 diz assim, pode ver que esses verbos aqui estão no futuro, porque ele está profetizando para o futuro dele. O futuro dele é o futuro do Novo Testamento, a igreja, nós. Aí ele profetiza assim, ó: dar-vos-ei pastores, é Deus falando através de Jeremias. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Versículo 15 é o versículo que fala de quem são os pastores segundo o coração de Deus, hein? Quem é um pastor segundo o coração de Deus? Olha só. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com campanhas, prosperidades. É isso que está escrito aí? Que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esses são pastores segundo o coração de Deus. E aí o que vai acontecer? Versículo 16. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E para terminar, e não se fará outra. Leia só a última frase. Pode ler mais alto? E por que estão fazendo hoje em dia? E por que estão fazendo hoje em dia? Todo mundo conhece o fulano que fez aí, em São Paulo, um templo de Salomão. E colocou a Arca da Aliança lá. E não é ele sozinho não. Tem um monte de igrejas evangélicas com a Arca da Aliança. Tem igrejas evangélicas que coloca na frente aí, ó, bandeira de Israel, coloca o candelabro, coloca a Arca da Aliança. Já tem até pastor que está vestindo as vestes sacerdotais dos levitas do Antigo Testamento, de Arão e dos sacerdotes. Estamos no mês de novembro, mês de outubro para novembro. Teve a festa dos tabernáculos. Todos os anos, Jerusalém fica lotada de crentes. E tem crentes indo para Jerusalém na festa dos tabernáculos judaica. E matando cordeiros. Sacrificando cordeiros. Essas pessoas, elas estão apostatando da fé. Apostatando de Cristo Jesus. E essas igrejas estão assim, ó, lotadas. Porque as pessoas acreditam nesse misticismo. Ouviram? E estão usando um material que era exclusivo do... No novo não é para usar nada disso. No novo, a Arca da Aliança, aqui, ó, não se fará outra. Não se fará outra. A Arca da Aliança era para existir só uma. Só aquela que Moisés fez. E acabou, mas nenhuma. Nem os judeus no Antigo Testamento não fizeram outra. Hoje no cristianismo tem milhares espalhadas aí por igrejas no mundo inteiro. Pessoas rebeldes, apóstatas, desobedientes a Deus, desobedientes à palavra de Deus, e que interpretaram o Antigo Testamento sem levar em consideração o Novo Testamento, e estão trazendo coisas que eram do Antigo Testamento para o Novo Testamento e ensinando isso nas igrejas, e é por isso que essas igrejas estão apóstatas. Por isso que essas igrejas estão cheias de corrupção, cheias de pecado, porque onde não se obedece à palavra de Deus, não existe santidade.
Não existe santificação. E isso irrita a Deus, e isso acende a ira de Deus, porque estão tomando o nome de Deus em vão, tomando a palavra de Deus em vão, interpretando a palavra de Deus errada e enganando muita gente e ganhando dinheiro, muito dinheiro com esse engano. Amados, vai ter prestação de contas. Vai haver prestação de contas. Entenderam? Eu falei para vocês hoje, então, do material exclusivo. Eu não tenho pressa. Sábado que vem eu vou falar do material permanente. E no outro sábado eu falo do material modificado. Eu não tenho pressa disso não, porque vocês têm que aprender a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Aleluia? Glória a Deus. E assim sermos coerentes com a palavra, com a Bíblia, e entender que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça aí um momento. Ó Deus Todo-Poderoso, oramos a Ti nessa noite. Dou graças a Ti, Senhor, pela Tua presença conosco nessa noite, falando aos nossos corações, falando ao nosso interior, ensinando-nos a Tua verdade, ensinando-nos com toda liberdade, ó Deus, a Tua palavra, para que a entendamos plenamente e sejamos livres de tantos erros que por aí se cometem, Senhor. Por isso oramos a Ti, ó Deus. Invocamos o Teu nome, Pai. Invocamos o Teu nome, Jesus. Invocamos o Teu nome, ó Espírito Santo de Deus. Nós queremos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, correr o risco de estar longe da Tua palavra. Nós queremos entender, Senhor, as Escrituras. Queremos entender a Tua palavra de tal maneira que ela seja escrita em nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Escrita não com tinta, mas escrita pelo Teu Espírito Santo, Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra mais, mas agora em tábuas de carne. Isso é, em nossos corações, para que nós vivamos a palavra todos os dias da nossa vida, para que nós busquemos andar em santidade, em justiça, em santificação, perseverando na fé, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, confirmando a nossa vocação e eleição, procurando viver de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus, maneira digna da vocação a qual fomos chamados. O Senhor nos chamou para ser santos. O Senhor nos chamou para sermos santificados na Tua presença. Ser santos é a nossa meta, ser santos é a nossa perseverança. Queremos deixar para trás as coisas que passaram e avançar para aquelas que diante de nós estão. Queremos prosseguir para o alvo, para conquistar aquilo pelo que nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Ah, Senhor, clamamos a Ti. Clamamos pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua misericórdia, pelo poder do Teu Espírito Santo, enchendo e envolvendo as nossas vidas, para que não sejamos enganados, como muitos têm sido enganados com interpretações erradas da Escritura. Nós clamamos a Ti, Senhor, ensina-nos a Tua palavra, ensina-nos a vivê-la de maneira coerente. Ensina-nos, Senhor, a estar aos Teus pés, sujeitos a Ti, subordinados a Ti, a nos humilhar debaixo da Tua mão poderosa.
a fim de que em tempo oportuno por ti sejamos exaltados, em nome de Cristo Jesus. E que todos digam amém. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Obrigado pela vida do pastor Everson, da sua esposa, do seu filhinho, dessa família que o Senhor trouxe nessa noite. Abençoa eles e cada um de nós. Abençoa aqueles que vão ouvir essa mensagem pela internet, que ela alcance seus corações e eles compreendam a importância de entender bem a tua palavra e de praticá-la na sua vida, em nome de Jesus. Entregamos a ti nossas reuniões de amanhã de manhã e de amanhã à noite, continuando a meditar na tua palavra. Conduza-nos em segurança, em nome de Jesus.